Você mencionou até um outro ponto que também é um ponto polêmico, que é a questão do cadastro, né? Além dessa inovação da portaria de que as empresas já deveriam exercer as atividades na época da edição da lei, que a lei não traz, a portaria só que traz, ela também, a portaria no caso, né, também exige que as empresas que, do anexo 2 dessa própria portaria, que Sim, são empresas turismo, que prestam serviços de turismo, ela exige que, para que elas possam se utilizar do PERSE, elas tenham um cadastro no Cadastur já ativo já na época da publicação da lei. Que também é uma exigência que, primeiro, que a lei não fez, e segundo, que a própria lei dos serviços de turismo não faz. Né? Alguns serviços, como hotelaria, são obrigados ao Cadastur, mas alguns outros, o cadastro é facultativo. Então, por exemplo, bares, restaurantes, um quiosque, por exemplo, na orla de uma cidade turística. É óbvio que se você senta ali no quiosque para tomar uma caipirinha, comer uma porção de camarão, isso faz parte da experiência turística do lugar, né? Então, obviamente, o quiosque presta um serviço turístico, mas se ele não tiver se cadastrado no Cadastur, porque ele não era obrigado, provavelmente ele podia nem saber que existia o Cadastur, ele não vai poder se utilizar, né, E aí do fica um programa. recado também que eu acho que vale a pena a gente mencionar. Se você quiser tomar uma posição hoje a esse respeito e não tiver o cadastro, talvez seja caso de considerar agora. Você não tem a época contemporânea. Depois eu vou falar, posso até antecipar que a gente tem visto no judiciário isso sendo enfrentado e relevado em alguns pontos, porque também existe uma má compreensão do jeito que a gente está discutindo hoje, uma má compreensão da pouca regulamentação que tem do tema. A gente vê isso no judiciário também. No judiciário existem precedentes, alguns precedentes falando que ele era necessário para determinado tipo de atividade, e tem outros precedentes falando que não precisa. Então, assim, a gente, se você quiser tomar uma posição, talvez a primeira vale a pena analisar, submeter isso para uma análise dos seus consultores jurídicos aí, no sentido de que, olha, vale eu ter o cadastro? Talvez valha. Não no sentido de se dobrar diante de uma Imagine. ilegalidade. Não de mudar o KNAI, nada do gênero. Eu tô falando assim, eu acho que no sentido de estancar uma questão possível. Exato. Pela simplicidade que existe em relação ao cadastro. Exato. Né? Isso. Mas em relação a aceitar essa exigência como devida, eu acho que é mesmo bem... porque nem tem como, né? Você precisaria ter o cadastro na época eu acho que é algo muito, muito factível a discussão. A lei que falou como toda discussão judicial, né, Adalberto, a gente que tem aí alguns anos de contencioso, como toda discussão judicial, a gente sabe que no começo o judiciário tem, inclusive, dificuldade em compreender o tamanho da questão, né? Então, muitas vezes o judiciário tem dificuldade de entender o benefício, o tamanho do benefício, e toda vez que se fala em benefício, existe sempre, assim, até um ponto que decorre de interpretação de se analisar aquilo de maneira mais restrita, né? Sim. Mas, nesse caso em específico, a gente precisa sempre pensar que é necessário, primeiro, amparar os que precisam, né? E, segundo lugar, colocar as empresas em igual situação para a questão da concorrência. Então, se eu fiz antes o meu cadastro por qualquer questão e uma outra empresa, mesmo segmento, não tem o cadastro, não tinha o cadastro, a gente não pode se curvar a isso porque não foi a intenção da legislação. Não, o escopo nem é esse, Exatamente. Né? Então, quer dizer, não foi a intenção do legislador. Vem algo um ano depois e a gente está enfrentando isso. Então, acho só... E esperar do judiciário, você vai falar desse contexto, mas a gente já tem algumas decisões. A gente sabe que tem alguns tribunais que são mais de vanguarda, eu diria até mais corajosos, né? Como é o caso do Tribunal da Quarta Região. Então, a gente muitas vezes começa a ver uma movimentação do judiciário.
Sim. Mas cabe a nós também questionarmos legislação a ponto de que ou as coisas sejam regularizadas ou que, de fato, os benefícios possam ser usufruídos como foram, de fato, idealizados. Então, acho que a gente precisa se posicionar. Sim. Né?